Muito boa noite para você que nos assiste, que está nos acompanhando nessa noite aqui. É um prazer, uma alegria ter você conosco. E nós queremos dizer para você que você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nas nossas transmissões. Mais um dia, né? Mais um dia que nós vamos fazer uma transmissão, provavelmente teremos outras mais para frente, e poderia dizer que, infelizmente, queríamos nós que todos estivessem aqui na igreja para juntos, numa só voz, cultuar, cantar, poder abraçar, mas isso nos move aos pés do Senhor, em oração, por misericórdia, ou pela misericórdia do nosso Deus sobre a nossa nação, sobre a humanidade. Muito bem. Nós vamos dar continuidade à série de estudos, de exposições no livro de Eclesiastes. Para quem tem acompanhado, tem sido uma grande bênção na busca do Senhor. É nessa busca que o autor do livro, o pregador, que segundo a tradição cristã atribui a Salomão esse livro, mas nós vamos continuar. Então eu quero compartilhar com os irmãos no capítulo 3 de Eclesiastes, a partir do versículo 16, e nós vamos até o final do capítulo, que é o versículo 22. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 22. Diz o seguinte, o texto na Sagrada Escritura: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e os dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vamos orar? Deus, nós estamos diante da sua santa e bendita palavra. Somos totalmente incapazes, pequenos, minúsculos diante dela. Ela nos confronta, mostra quem somos e o que somos. E Deus, conceda-nos graça em expor a Sagrada Escritura. Conceda-nos graça em compreender e apreender a Sagrada Escritura, a mensagem do Senhor para nós dos nossos dias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, não há como nós prosseguirmos no versículo 16 sem antes a gente voltar um pouco nesse texto no capítulo 3. O capítulo 3, como foi pregado na semana passada, um capítulo, os primeiros versículos muito conhecidos. Ele fala do tempo. O autor, ele contempla todas as coisas e vê que tudo, absolutamente tudo na vida tem o seu tempo determinado. Deus fez as coisas de modo perfeito. Olha o que diz o versículo 11.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Parece que ele faz menção ao Gênesis. Parece que a perfeição da criação, ele olha com a pureza, né, o olhar do autor aqui, que tudo no seu devido tempo também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O autor parece que ele vê uma beleza, uma formosura em tudo que Deus havia feito, um plano perfeito, um plano maravilhoso para a vida do homem, tudo dentro do seu tempo certo, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de matar, o tempo de curar, o tempo de derribar, de edificar, de chorar, de sorrir, de espalhar, de ajuntar, de abraçar, de afastar, enfim, tudo no seu devido lugar. Que coisa maravilhosa, que bênção. Parece que o autor, ele contempla a soberania de Deus, o governo de Deus, a administração perfeita do nosso Deus. O Salmo de número 9 vai dizer que Deus, ele administra todas as coisas com retidão, de forma correta. E aqui parece que ele contempla essa perfeição, a soberania do governo de Deus. No versículo 16, então, parece que ele para e muda o cenário. Muda o cenário. Ele diz no versículo 16: eu vi debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. E que no lugar da justiça também a maldade. A maldade reinava de forma absoluta sobre a terra, sobre a humanidade. Mas que história é essa? Agora há pouco, o autor, o pregador, ele vê a criação de Deus, contempla os detalhes, a perfeição, a formosura, a soberania de Deus, e agora ele olha, só vê maldade, só vê injustiça, só vê coisas erradas, depravação. E aqui ele continua a buscar o sentido para a vida. Perceba, talvez, o conflito na mente do autor aqui ao escrever esse texto. Ao mesmo tempo que ele vê a perfeição da criação, o tempo sendo controlado, os eventos sendo administrados de forma perfeita e maravilhosa, e, por outro lado, ao mesmo tempo, ele vê toda a injustiça, maldade, depravação do homem sobre a terra. Que luta! Onde achar sentido para a injustiça, para a maldade que reina sobre a terra, sobre os nossos dias, inclusive? Não é difícil de ver isso nos nossos dias hoje. Nós contemplarmos a grandeza de Deus, e quando nós baixamos os nossos olhos, nivelamos os nossos olhos nessa terra, na humanidade, nós vemos injustiças, maldade, mortes, assassinatos, fome, miséria e tantas outras coisas, injustiças, que nós podemos citar, mencionar e trazer como exemplo aqui para vocês. Não é verdade? Mas ainda assim, quando o autor leva esse olhar a todas as maldades, injustiças, ele chega a algumas conclusões do seu pensamento. Ele tira algumas conclusões para ele. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Que quando nós contemplamos a vida, quando nós olhamos, e nós devemos olhar a vida, o mundo que nós vemos, com os olhos da Sagrada Escritura, com a lente da Escritura, nós temos que tirar conclusões sobre o que nós vemos, sobre o que nós estamos contemplando. E as conclusões precisam estar pautadas e embasadas nas Escrituras. Nós enxergamos o mundo e precisamos enxergar o mundo de forma diferente. De forma diferente. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós enxergamos o mundo
E precisamos enxergar o mundo com a mente de Cristo, através das Escrituras. Nós precisamos resolver os nossos problemas com a mente de Cristo. A convivência no meio da igreja tem que ser com a mente de Cristo. É diferente. É a chamada cosmovisão cristã, não é verdade? Então, esses somos nós. E o autor aqui, ele chega então a essas conclusões. Como de costume, eu separei aqui pelo menos 3 conclusões que ele chega ao contemplar a maldade no mundo. A primeira delas, em primeiro lugar, eu coloco aqui que ele chegou da conclusão que existe um juízo final. E ele um dia irá acontecer. Existe um juízo final. Olha o versículo 17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, tanto um quanto o outro, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há pouco, ele falara que havia tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo. Deus fez todas as coisas corretamente. Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu tempo determinado. E quando ele olha a maldade, a conclusão que ele chega não é outra. Também, se existe tempo para as outras coisas, também precisa existir um tempo para que tudo isso seja resolvido de forma justa. Precisa. E esse tempo se chama o juízo final. Deus há de julgar tanto o justo quanto o perverso, tanto aqueles aos quais ele chamou, quanto aqueles que não foram escolhidos. Deus há de julgar as nossas obras, Deus há de julgar as nossas ações, Deus há de julgar toda injustiça, toda perversidade, toda maldade do homem feita sobre a face da terra. Não há escapatória. Deus julgará, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Ainda há de haver esse julgamento. Uma visão escatológica do autor, uma visão completamente, puramente escatológica da própria volta de Cristo para buscar a sua igreja. Aí nós podemos nos apoiar noutros textos, e eu quero começar com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte, olha só: porque importa que todos nós, olha só, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vou repetir. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meu querido, quer você queira, quer você não queira, um dia você estará diante do tribunal de Cristo. Quer você faça coisas boas, quer você promova a maldade, quer não, ou segundo o bem ou o mal que você tiver feito nessa vida, você prestará contas diante de Cristo. Todos, sem exceção. Uns serão julgados para o galardão, outros serão julgados para a condenação eterna, mas o fato é que um dia todos serão julgados. Todos. Quando nós olhamos, então, para a maldade que existe no mundo, para as guerras, injustiça, corrupção, a conclusão que nós devemos chegar é: um dia isso será julgado. O reto juiz julgará todas essas coisas. E no tempo certo, no tempo dele, se há tempo para todas as coisas. Hoje nós estamos no tempo de afastar, de abraçar, né? Pegando o texto aqui de Eclesiastes. Mas chegará o tempo em que o tribunal será estabelecido e, sentado em seu trono de glória, julgará todos, sem exceção. Sem exceção. Para uns será o grande e terrível dia,
um dia de escuridão, um dia de pavor, de medo. Para outros será o grande e glorioso dia que as nossas obras serão julgadas. Mas a conclusão que o pregador chega é: diante de tanta maldade, tanta injustiça, tudo isso será julgado. Nós vivemos em dias tristes, não somente pela pandemia, que está estabelecida, não sabemos até que ponto, mas em dias onde nós vemos uma crise política, uma crise no judiciário muito grande. Parece que nós não podemos confiar na justiça. O título justiça, para aqueles que sentam num tribunal para julgar as causas, parece que não está combinando. Os decretos, as decisões são tomadas por debaixo da mesa. E nós, o povo, a população, nós ficamos reféns, nós ficamos à mercê dos nossos líderes, olhando como se impotentes, sem ter o que fazer. Mas nós, cristãos, devemos olhar para tudo isso e dizer: um dia o reto juiz irá julgar todas essas ações no tribunal eterno dele. Todas, sem exceção. Todas as pessoas, sem exceção, enfrentarão o juízo eterno de Cristo. Outro texto que eu quero utilizar aqui é o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 9. Olha só, quando ele abriu o quinto selo, clamaram em grande voz, o versículo 10, dizendo: até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha a visão que João tem daqueles que clamam por justiça, daqueles que clamam por esse juízo, daqueles que clamam por essa atitude de Deus. E no capítulo 15 de Apocalipse há uma resposta a esse clamor, quando eles entoavam o cântico de Moisés, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A visão que Jesus dá a João é que o clamor da nação por justiça, até quando, Senhor? Será mostrado quando os atos de justiça do reto juiz forem manifestos a toda a humanidade. Portanto, a conclusão que o autor chega é: haverá um juízo final. Por fim, o último texto que eu quero usar, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 4 até o versículo 7, olha só. Ele agradece, cumpre nos dar graças por vocês, quando ele escreve essa carta a ele, a segunda carta que ele escreve, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados,
alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O povo sofrendo injustiça, perseguição, morte. E Paulo consola a mente e o coração daqueles irmãos: um dia isso tudo vai passar quando Jesus voltar. Os atos de justiça deles serão manifestos, e todos aqueles que atribulam, que causam, que oprimem o povo, aqueles que têm cansado o povo, serão julgados e atribulados pelo Senhor Jesus. Haverá um juízo final. Quer você queira, quer você não queira, nós não escaparemos desse juízo. Nós não escaparemos do tribunal de Cristo no último dia. Uma segunda conclusão que o pregador chega ao contemplar a maldade, a injustiça, é que não apenas existe um juízo futuro, escatológico, final, mas existe um juízo também presente, atual naqueles dias. Olha o versículo 18 que ele diz: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. Olha só, essa palavra aqui você pode ser traduzida por julgue, também por juízo, né? Deus está julgando eles, para que vejam que em si mesmos eles são como animais. O juízo presente de Deus é para mostrar que o homem sem Deus, ele não é nada. Ele é comparado a um animal. E não é somente aqui que a Bíblia faz esse tipo de comparação. Não. Davi, ele fala: olha, não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais precisam de freio e cabrestos para ser dominados. Aqui ele mostra que a degeneração do homem é tão grande, sem Deus, que faz com que ele perceba ou não perceba o quanto ele é degenerado. Vou repetir. O homem sem Deus, ele é tão degenerado que não consegue enxergar a sua própria degeneração. Não consegue. Isso é juízo de Deus estabelecido sobre o homem, sobre a humanidade, para mostrar o quanto ele é depravado, o quanto ele é perdido, e ainda assim parece que ele não consegue enxergar isso. Não consegue. Nós estamos vivendo dias assim que revelam tipicamente isso aqui. Tipicamente isso aqui. Posso dar milhares de exemplos aqui. Mas vamos lá. A gente vê a degeneração do homem em momentos como esse de aflição, por exemplo, quando nós vemos homens e mulheres aproveitadores. Você olha, por exemplo, o item básico, né, de segurança que os governantes passaram para a gente: máscara e álcool gel. Você olha, pega o preço de uma caixinha de máscara, essas máscaras de proteção que todo mundo está usando, tem que usar, há 3 meses atrás. Você pagaria aí numa caixa com 50 máscaras em torno de R$8, R$9. Vai comprar uma caixa dessa hoje? Na internet, curiosa assim, por curiosidade, eu cheguei a achar uma caixinha dessa por R$600. Aí você olha para uma situação como essa, e se não dá para ver que é o homem sem Deus, tão degenerado, tão depravado, que nem ele mesmo consegue ver tamanhas atitudes animalescas, sem razão, parece que sem consciência, a ponto de extorquir o seu igual, o seu próximo, aproveitando-se de uma situação de miséria de todos. Você olha o preço dos alimentos.
Há pouco tempo tivemos a greve dos caminhoneiros. Parou tudo, o Brasil parou, não tinha combustível para vender. E alguns postos que tinham combustível chegaram a vender 1 litro de gasolina a 9, 10 reais. Aí você para e pensa, o que o homem sem Deus é capaz, e Deus estabelecendo esses tipos de juízos sobre a humanidade para mostrar para o próprio homem o quanto ele é mau, o quanto ele é perverso, o quanto ele é perdido e depravado sem Deus. E ainda assim parece que não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Tempos em onde nós deveríamos estar nos solidarizando com as pessoas das mais diversas formas. Onde as empresas deveriam estar distribuindo equipamentos de segurança gratuitamente para a população. Onde o preço dos alimentos deveriam estar baixando cada vez mais para facilitar o povo que não está trabalhando, que não tem a sua renda, para facilitar a forma dele alimentar, de colocar o arroz e feijão na mesa. Mas não, o que nós vemos é uma ganância, é uma sede por dinheiro, por ganhar, por ter, pelo poder, porque o homem está sofrendo o juízo de Deus e sendo mostrado para ele mesmo que ele é um homem degenerado, que é um homem depravado, e nós devemos olhar para isso. Nós que fomos transformados, regenerados pelo Espírito Santo, nós temos que agir diferente, porque nós conseguimos enxergar isso. Enxergar. Olha para as desgraças no mundo ao nosso redor e nós conseguimos ver a depravação, quanto o homem é perdido, e nós temos que ser o sal, ser a luz neste mundo perdido. E o autor diz, é por causa dos homens, dos filhos dos homens, para que Deus julgue eles no presente tempo e prove, e eles vejam o quanto eles em si mesmos, sem Deus, são como animais. São como animais irracionais. Que conclusão, não é? Dura que ele chega. Mas ele chega a uma terceira e última conclusão. Ele chega à conclusão da fragilidade da vida. Primeiro ele fala do juízo final escatológico, do juízo presente de Deus, e agora ele fala da fragilidade, da transitoriedade da vida, da fragilidade da vida. Dos versículos 19 ao versículo 21. Ele vai continuar estabelecendo esse parâmetro de comparação do homem com o animal. Em que sentido? Tem que ficar bem claro. Na questão da vida, do sopro da vida, né? Ele coloca o homem igual ao animal, no sentido de que ele veio do pó da terra, criação, criatura de Deus, e ele voltará ao pó da terra. Ou seja, do mesmo jeito que um animal nasce e morre, o homem igualmente nasce, cresce, envelhece e morre. A vida é passageira. Isso aqui não dura para sempre. A nossa vida é como um sopro, é como uma nuvem que passa, hoje está aqui, daqui a 10, 15 minutos o vento sopra, ela já não está mais ali. É como a relva que nasce hoje, vem o sol, seca, murcha e cai. Olha o versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Observe que ele está falando da durabilidade da vida. Não está falando de valores, né? Até porque que na criação, quando Deus criou o mundo ali no Éden, Ele pegou o homem e fez a sua imagem conforme a sua semelhança. O animal não. Nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Somos nós. Então nós temos esse valor diante de Deus diferente, mas no que tange a durabilidade da vida, da transitoriedade da vida, nós com os animais somos iguais. Não tem diferença. Nascemos e morremos.
Olha o que diz o 20. Todos vão para o mesmo lugar. Que lugar é esse? Sepultura, para debaixo da terra. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Aí o versículo 21, ele coloca algumas possibilidades. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima ou volta para Deus, né? E o dos animais fica ali na terra mesmo. Aí ele estabelece e define a diferença entre um e outro. Mas o que ele coloca aqui é que quando ele contempla toda a maldade, injustiça no mundo, a conclusão que ele chega é: todo mundo vai morrer, isso vai passar. Ninguém é eterno, ninguém está acima da vida. Ninguém. E a vida, ela é para ser pensada assim, de que hoje nós estamos bem, aqui, amanhã você pode estar numa cama de hospital. O que é, ou o que são 70, 80, 90 anos de vida para um ser humano? Não é nada. Não é nada. Essa semana eu tive uma experiência muito curiosa. Muito curiosa. Eu cheguei em casa assim, aflito. Aflito, falando para minha esposa. Cheguei para ela e falei assim: nossa, eu tive uma experiência muito ruim agora. Eu fui em um determinado lugar pegar o resultado de alguns exames, e a pergunta que a enfermeira, o assistente social me fez é: qual a idade do senhor? Aí imediatamente eu respondi a minha idade, 40. Aí olhei assim para um lado para o outro, olhei para mim mesmo, nossa, 40 anos, já estou completando 41 daqui a uns dias. E parece que a minha juventude, os meus 18 anos, 17, 18 anos, o colegial que eu fazia era poucos dias atrás. Poucos dias atrás. E eu assustei com isso, me deu uma coisa assim, eu nunca tinha feito isso. E eu parei e pensei: meu Deus, como a vida passa rápido. O meu passado já está ficando maior que o meu futuro. Eu tenho mais passado do que futuro. E isso mostra o quanto nós somos transitórios, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos suscetíveis a doenças, à própria morte. A própria morte. E quando nós vemos alguém praticando maldade, como ele diz aqui, reinando a maldade, onde deveria ter justiça, eu vi mais maldade ainda. Quando nós vemos esses senhores, doutores da lei, digamos assim, a impressão que eles passam é que como que eles fossem imortais. Os poderosos que estão ali no governo, no poder, parece que eles estão assumindo algo vitalício ali, ou pela eternidade talvez até. Um ar de arrogância, um ar de prepotência, de superioridade sobre os outros, como se ele estivesse isento da morte, isento de uma enfermidade, mas não. A conclusão que o autor chega ao olhar para isso é que todos vão experimentar um dia ir para a sepultura, a não ser que Jesus volte antes. Que aqui nós temos a revelação completa, Mas o que ele mostra, o que ele chega à conclusão, é que mesmo que haja injustiças, maldades e das mais diversas possíveis, a vida é passageira e tudo isso vai passar rápido demais. Rápido demais. A vida é muito frágil, muito frágil. E diante dessas conclusões, todas aqui, eu quero concluir essas conclusões, sendo aqui redundante, eu quero concluir as conclusões do autor ou do pregador,
mostrando que diante das suas conclusões, ele chegou a uma resolução. Achei interessante isso. Ele olha para a situação, ele olha para o cenário, ao mesmo tempo que ele vê o poder de Deus de uma forma graciosa, maravilhosa, os projetos de Deus sendo cumpridos de forma assim, quase que cronometrada, né? Tudo no tempo certo, devido ali. Ao mesmo tempo que ele contempla isso, ele contempla a maldade, a desgraça na humanidade, ele chega à conclusão de que tudo vai se acabar no juízo final, e Deus está provando o povo, trazendo juízo para eles agora, e que a vida é muito frágil, e por isso eu preciso tomar algumas resoluções na vida. E resolução é você resolver fazer algo, decidir fazer algo. Aí eu convido você a olhar para a sua Bíblia no versículo 22. Está aqui a resolução do pregador, do autor, que provavelmente acredito ser Salomão. Olha o que ele diz: pelo que vi, não haver coisa melhor que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele, diante das suas conclusões, se eu pudesse parafrasear esse versículo, ele está dizendo: eu resolvo não reclamar mais da vida. Não reclamar mais. Eu não vou mais reclamar da vida, porque eu vou aceitar a vida que Deus me deu aqui nessa terra. Eu vou aceitar tudo aquilo que Deus tem me proporcionado nessa terra. Eu vou me alegrar em tudo que Deus me dá. Interessante que alguns comentaristas dizem que a carta, o livro de Eclesiastes é o Filipenses do Antigo Testamento. O livro da alegria, de alegrar-se, de contentamento. Diante das maldades e injustiça, ele sabe que haverá um juízo. Ele sabe que Deus vai julgar as pessoas. E ele sabe muito bem que a vida passa muito rápido e não tem tempo para reclamar, não tem tempo para murmurar. Então, não tem coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, naquilo que ele faz, naquilo que Deus proporciona para ele. Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de lamentar aquilo que está ao seu redor, as injustiças, as desgraças, e olhar simplesmente para o que a palavra mostra, que Jesus ainda está sentado no trono, ele governa a história, ele vai voltar e vai resolver todas as coisas, como diz Paulo aos Tessalonicenses: vocês vão descansar quando Jesus descer com seus anjos. Então não há o que reclamar, não há o que murmurar. Nós devemos viver pelas promessas que Deus tem e não buscando talvez explicação em tudo. A vida, muitas vezes, nem sempre vai oferecer explicações para nós do que nós estamos passando, nem sempre é assim. Nem sempre nós conseguiremos explicar a vida. Nem sempre. Mas o que nós devemos fazer é vivenciar, viver a vida que Deus nos deu. Essa é a resolução do autor. Seja suportando as dores, seja gozando de alegrias. Nós devemos nos alegrar, contentar com aquilo que Deus nos deu. E ao mesmo tempo que ele fala em contentamento, em contentar com o que Deus deu, ele fala em inconformidade, ou seja, não se conformar com quem ele é e buscar uma melhora na sua vida constantemente.
porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Sabe? Aquilo que você deixa de fazer de bem, o tempo não vai voltar atrás para você fazer de novo. Não vai voltar. Talvez você pare e pense em algo que você deixou de fazer lá no passado. E você para e pensa, fala, poxa vida, devia ter feito isso. Mas o tempo passou e não volta mais. Não volta mais. O texto que nós lemos de 2 aos Coríntios fala que nós seremos julgados por todas as nossas obras, sendo boas ou más. E depois que chegar esse tempo, depois que a gente morrer, não tem como você voltar mais e tirar suas obras más e torná-las boas. Não tem mais como. O que você tem que fazer, faça agora em vida. O próprio autor aqui vai dizer no capítulo 9. Faça em vida. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Muitas das ações que acontecem no nosso mundo, muitas delas não têm explicação. Não adianta a gente querer ficar tentando explicar coisa que Deus não quer que seja explicada, mas quer que seja vivida. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de luta na sua vida, assim, que ninguém consegue explicar, não há palavras para explicar, mas o que Deus quer é que você viva esse momento. Olhe para Ele e viva, se alegre nisso, se alegre. Aceite a vida como Deus a te deu. Aproveite, seja satisfeito com a sua vida. E nós não poderíamos deixar de citar o apóstolo Paulo, né, na sua carta que ele escreve aos Filipenses. No capítulo 4, olha o que ele diz, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, talvez a conclusão que o pregador chega, ou que Paulo chegou, né, aqui na carta aos Filipenses, foi a mesma conclusão, a mesma resolução que Salomão teve aqui em Eclesiastes, que a sua alegria não depende da circunstância a qual você vive, não depende. Sabe por quê? Porque a vida, ela não foi projetada para nos dar somente alegrias. Não foi. Se você pensa que foi, você estava sendo enganado até agora. Não foi. É luta. É luta. Muitas vezes privações, dificuldades. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Esse é o seu troféu, meu irmão. Viver com alegria, contentamento com o que Deus te deu. Com o que Deus te deu. Pare de reclamar. Pare de murmurar. As circunstâncias não te fará feliz. Não te fará feliz. Porque a circunstância se trata de momento, de coisas materiais. E coisas materiais se acabam. Se acabam. Dinheiro acaba. Família vai se acabar. Uma hora você vai perder o seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, uma hora você vai perder. Por isso que a nossa alegria não deve estar nessas coisas. Não deve estar nessas coisas, mas em Cristo. Ele sim é a verdadeira alegria. Antes que seja tarde demais, na busca pelo sentido da vida, olhe para o Criador. Olhe para aquele que está sentado no trono. Olhe para aquele que governa as nações. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Maranata, vem agora, Senhor Jesus. Ele vai voltar e vai resolver todas as questões. Tudo novo vai se fazer, tudo. Um novo tempo será vivido pela igreja do Senhor. Nós somos passageiros,
peregrinos, a nossa pátria não é essa. Viva a vida que Deus te deu, com contentamento e alegria. Essa é a sua recompensa aqui nesse mundo, nessa vida. O prazer de viver e aproveitar a vida com o que você tem, com o que Deus te deu. Não se conforme sendo o que você é. Busque sempre melhorar no Senhor. Busque ser moldado pelo Senhor, ser uma pessoa melhor, as suas obras se tornarem melhores a cada dia em Cristo Jesus. Esse é o sentido da vida, nesse pequeno trecho que ele olha para toda essa situação. Que o Senhor, Deus te abençoe, te guarde, te direcione e te dê contentamento com a vida. Eu quero orar por você e assim nós podemos encerrar a nossa transmissão. Senhor, muito obrigado, porque em meio a tantas desgraças, tantas coisas ruins que nós temos visto, tanta corrupção, tanta maldade, tanta coisa errada, ainda assim podemos contemplar a graça do Senhor, o cuidado. Temos a certeza de que um dia tudo isso vai se acabar, porque o Senhor Jesus vai voltar. E todos, sem exceção, estarão diante do Senhor, do reto juiz. Todos. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a viver nesse mundo sem murmurar, sem reclamar, sem lamentar e viver a vida conforme aquilo que o Senhor nos deu. Não além das nossas posses, mas segundo aquilo que o Senhor quer nos proporcionar. Seja ela suportando as dores, seja ela nos alegrando nas benesses, nas bênçãos e alegrias que o Senhor nos dá também. Ou seja, independentemente das circunstâncias, possamos olhar para Cristo e entender que Ele é quem nos sustenta o tempo todo e que Ele é a nossa alegria e a nossa motivação de viver. Abençoe-nos, Deus, nos guarde, nos dê um bom fim de semana. Ó Deus, guarde a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos sempre buscar alimento puro e sustento sempre no Senhor, na Sagrada Escritura. Nos abençoe, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por você nos acompanhar. Amanhã, às 18 horas, nós temos um encontro nesse mesmo canal. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva rapidinho aí, tá? E marque aí no sininho para poder te lembrar de todas as nossas transmissões que temos aqui, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.